Você conhece a história e lenda da Cuca? Chega junto que eu vou te contar tudo hoje. Mas antes, se inscreve, curte e compartilha. Bora! A Cuca tem suas raízes nas culturas Bantu, onde era conhecida como uma entidade malévola associada à feitiçaria. Sua presença foi posteriormente incorporada ao folclore brasileiro durante o período da escravidão, enriquecendo a mitologia do país como uma figura única e temida. Descrita como uma bruxa com um corpo humano e cabeça de jacaré, a Cuca personifica o medo nas mentes das crianças, sendo frequentemente invocada por adultos como um meio de disciplina. Suas características físicas peculiares contribuem para sua aura assustadora, com olhos penetrantes e escamas que lembram a pele de um jacaré. A Cuca é frequentemente associada a árvores à beira do rio, onde se acredita que ela mantenha seu covil. Diz a lenda que ela emerge desses esconderijos sombrios para amedrontar aqueles que desobedecem, tornando-se uma guardiã eficaz da moralidade na tradição oral brasileira. A lenda da Cuca muitas vezes está associada a locais naturais. Essa conexão com a natureza levanta questões sobre a relação entre a figura folclórica e a preservação ambiental. Em algumas comunidades, ela pode ser incorporada a iniciativas locais de conscientização, destacando a importância de proteger as áreas naturais associadas à lenda. Dessa forma, a Cuca transcende seu papel como apenas uma figura folclórica, tornando-se um símbolo que pode inspirar a preservação e a valorização do meio ambiente. Entre as narrativas envolvendo a Cuca, uma história notável se destaca. Em uma pequena vila, à beira de um rio, vivia uma criança chamada Pedro. Desobediente e travesso, Pedro frequentemente desafiava as regras da comunidade, ignorando os conselhos de seus pais. Um dia, ao brincar nas margens do rio, Pedro foi alertado por sua mãe sobre a presença da temida Cuca. Ignorando os avisos maternos, Pedro continuou suas travessuras, até que ao anoitecer, avistou a figura sinistra da Cuca emergindo das árvores. Seus olhos brilhavam com malícia e sua risada ecoava pela vila. Pedro, tomado pelo medo, tentou fugir, mas a Cuca, ágil como um jacaré, o alcançou. Contudo, ao invés de castigar o garoto, a Cuca lançou-lhe um olhar penetrante e disse: Se não mudares teus caminhos, teu destino será sombrio. A partir desse dia, Pedro, amedrontado pelo encontro com a Cuca, tornou-se uma criança exemplar, aprendendo valiosas lições sobre respeito e obediência. Essa história, como muitas outras, ilustra a dualidade da Cuca. Ela não é apenas uma ameaça, mas também um instrumento de ensinamento moral nas comunidades brasileiras, utilizando o medo como um meio para transmitir valores essenciais às gerações futuras. Ao explorarmos mais a fundo essas narrativas e tradições, compreendemos a complexidade da Cuca como uma figura lendária que, mesmo com suas características assustadoras, desempenha um papel crucial na transmissão de lições morais. As histórias associadas a ela frequentemente destacam as consequências de ações imprudentes e desobediência, utilizando o medo como um veículo para comunicar valores essenciais. A Cuca, assim, transcende seu status de mera entidade assustadora, tornando-se uma ferramenta pedagógica dentro das comunidades brasileiras, contribuindo para a formação ética e moral das futuras gerações. A influência da Cuca não se limita a uma única região do Brasil. Ela se espalha por todo o país, assumindo nuances distintas em diferentes áreas geográficas. No Nordeste, por exemplo, a Cuca é frequentemente associada à prática de magia negra, adquirindo características ainda mais misteriosas. Nas regiões Sul e Sudeste, suas aparições são ligadas a histórias rurais, onde ela se torna uma figura que assombra fazendas e áreas agrícolas. Já na Amazônia, a Cuca assume uma forma mais próxima da mitologia indígena, conectando-se à fauna e à flora da região. A figura da Cuca não apenas se adapta a diferentes regiões do Brasil, mas também possui variações significativas em diferentes comunidades. Em áreas rurais, por exemplo, a Cuca pode ser associada a lendas indígenas, como foi dito antes, onde seu perfil de bruxa adquire elementos que refletem a rica mitologia local. Em contraste, nas áreas urbanas, a Cuca pode se metamorfosear em uma representação mais contemporânea, incorporando temas sociais e tecnológicos em sua narrativa. Essa adaptabilidade da Cuca destaca como as lendas folclóricas são entidades dinâmicas, capazes de se reinventar ao longo do tempo para permanecerem relevantes. A figura da Cuca, portanto, não é estática, mas fluida, moldando-se de acordo com as necessidades culturais e sociais das comunidades que a adotam. A diversidade regional na interpretação da Cuca ressalta a plasticidade das lendas folclóricas, adaptando-se às particularidades culturais de cada local. Essa multiplicidade de versões não apenas enriquece a riqueza da mitologia brasileira, mas também evidencia como a Cuca se torna uma figura onipresente, manifestando-se de formas diversas para diferentes comunidades. Além de seu papel nas histórias folclóricas, a Cuca permeia a cultura popular brasileira de diversas maneiras.
Músicas, poesias e até mesmo manifestações artísticas contemporâneas frequentemente incorporam a figura da Cuca. Cantigas infantis alertam sobre a sua presença, transformando-a em uma personagem quase onipresente nas brincadeiras das crianças. O impacto da Cuca na cultura popular reflete a maneira como as lendas folclóricas contribuem para a construção da identidade nacional, sendo transmitidas de geração em geração. A Cuca também encontrou seu espaço na literatura e no cinema brasileiro, ampliando seu alcance para novos públicos. Autores renomados exploram a figura da Cuca em contos e romances, acrescentando camadas de complexidade em sua persona. Em produções cinematográficas, a Cuca ganhou vida em adaptações que exploram suas origens e características de maneira inovadora. Essas incursões artísticas não apenas preservam a lenda, mas também a reinventam para novas audiências, mantendo sua relevância em um contexto mais moderno. Em algumas comunidades, a Cuca não é apenas uma entidade temida, mas também é venerada em rituais e festivais específicos. Essas celebrações muitas vezes envolvem oferendas simbólicas para apaziguar a Cuca ou afastar sua influência negativa. Os rituais variam de acordo com as tradições locais, mas todos destacam a importância atribuída a essa figura lendária na construção do imaginário coletivo. Os festivais relacionados à Cuca também proporcionam oportunidades para a comunidade se reunir, compartilhar histórias e reforçar laços culturais. Com a chegada da era digital, a Cuca encontrou novas formas de se manifestar e cativar o público. Fóruns online, redes sociais e plataformas de compartilhamento de histórias tornam-se espaços onde entusiastas discutem a lenda da Cuca, compartilham as variadas versões e exploram sua relevância na sociedade moderna. A presença da Cuca na era digital não apenas mantém viva a tradição, mas também permite que ela evolua em tempo real, refletindo as mudanças dinâmicas das culturas brasileiras. Em contextos de opressão cultural, a Cuca muitas vezes emerge como um símbolo de resistência. Durante períodos de colonização e ditadura militar, a lenda da Cuca pode ter sido utilizada como uma forma de resistência subversiva, transmitindo mensagens codificadas e desafiando os status quo. A Cuca, assim, não é apenas uma figura folclórica, mas também uma voz silenciosa que resiste às imposições externas, preservando identidades culturais e resistindo à assimilação. A representação da Cuca, com suas características de bruxa e cabeça de jacaré, frequentemente evoca reflexões sobre o papel da feminilidade na sociedade. Em algumas interpretações, a Cuca pode ser vista como uma personificação da mulher forte e independente, enquanto em outras ela é retratada de maneira mais estereotipada, reforçando arquétipos negativos. A análise crítica da representação feminina na lenda da Cuca oferece insights profundos sobre as percepções culturais e sociais que permeiam a narrativa. Ao explorar múltiplas facetas da Cuca, de suas origens africanas à sua adaptação em contextos contemporâneos, somos levados a refletir sobre como essa figura lendária é um reflexo do imaginário brasileiro. A Cuca, com sua capacidade de se reinventar e dialogar com diferentes aspectos da cultura e sociedade, é mais do que uma entidade assustadora. Ela é um enigma cultural que desafia as fronteiras do real e do imaginário, conectando-se de maneira profunda com o psique coletivo do povo brasileiro. E ao nos aproximarmos do desfecho final dessa exploração, surge uma indagação fundamental sobre o papel futuro da Cuca. Como uma figura resiliente ao teste do tempo, ela está destinada a manter uma influência significativa na construção da identidade cultural do Brasil. Sua presença manifestada nas tradições orais, nas expressões artísticas e nas interações digitais estabelece um elo inquebrável entre passado e presente, enriquecendo o legado cultural transmitido às gerações vindouras. Nessa jornada pela mitologia da Cuca, investigamos suas origens, características marcantes, adaptações contemporâneas e influências na sociedade brasileira. A Cuca transcende a mera figura folclórica. É uma entidade dinâmica que ultrapassa fronteiras culturais, desafiando interpretações e servindo como fonte de inspiração para diversas gerações. Seja como guardiã moral, símbolo de resistência, musa artística ou agente de conscientização ambiental, a Cuca desempenha papéis multifacetados, moldando-se conforme a evolução do Brasil. Ao preservarmos e explorarmos essa tradição rica, contribuímos para uma compreensão mais profunda do imaginário brasileiro e para a transmissão desse patrimônio cultural às gerações futuras que serão arquitetas do destino da Cuca. E é isso, galera. Você já conheceu a lenda da Cuca? Deixe seu comentário e não deixe de conferir os outros vídeos. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por chegar até aqui. Até a próxima. Tamo junto!